Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Nós temos que lembrar que o nosso trabalho é uma aula, então a pessoa tem que ter paciência para assistir à aula. Depois tem a compensação, porque vai vir as informações, as instruções, e a pessoa vai ficar muito feliz, porque agora tem uma maneira diferente de entender o assunto. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o batismo. O batismo é bem importante assim, porque o ato realizado é para aquela finalidade de aquele que está recebendo o ato receber também uma energia, possibilitando assim que na caminhada da vida, aquela energia recebida vai auxiliá-lo. E nós sabemos que auxilia mesmo, porque uma energia especial, ela também vai colaborar, né? A pessoa vai sempre lembrar daquele ato. Mas precisa de ser um convocado para poder realizar o ato do batismo. Isso é bem importante, porque se é convocado e aqueles pais que levam aquela criança recebem desse convocado essa energia, então a vida daquela criança vai ser uma vida melhor, se esse ato for realizado por um convocado. Mas se for por uma pessoa que foi designado por aquele sistema eclesiástico para realizar esse ato, não tem nenhuma significação. A força divina, ela atua quando tem um solo preparado. E se não tem uma base, então não tem como aquela força especial atuar. Nós temos que lembrar assim, que fazer uma observação, porque aquele que tem um profundo conhecimento de um assunto, quando pergunta para ele sobre aquele assunto, ele dá uma explanação se aqueles que perguntaram têm um conhecimento. Se não tem conhecimento, a explicação do que tem o profundo conhecimento é menor. Não tem assimilação. É isso que nós precisaríamos de entender. O ato do batismo é igual. Aquele que vai realizar o ato, se não é um convocado, não tem como a energia vir para através dele. Porque o ato, né, que a gente conhece assim de benzer, aquele que está benzendo, ele tem que ter uma energia melhor para melhorar aquele que está recebendo a bênção. O batismo é igual. Então nós tínhamos que ter essas clarezas dentro de nós, de sair dos conceitos, das tradições, de verificar se aquilo que está pretendendo fazer tem alguma finalidade. É isso que nós precisaríamos de entender. Não é somente fazer as coisas por fazer. Então, porque eu recebi quando era criança, os meus pais então agora incentivam para que eu repita esse ato. Eu tenho que ver se tem finalidade o ato que foi recebido e aquele que vai receber se tem alguma importância. Quando o batismo é realizado por um convocado, numa fase adulta daquele que vai receber esse ato, que tem vontade desse ato ser recebido, então ele formou um campo para ele, para que tivesse a possibilidade dessa energia especial fluir na sua vida. Então a pessoa sempre precisa de lembrar assim, para que finalidade? Então a gente vai observando assim para muitas coisas. Então, uma criança está com um brinquedo, está querendo fazer um propósito, e o adulto não vê finalidade. Então, o adulto pergunta para aquela criança para que ele quer aquilo. Quer dizer que o adulto está querendo uma forma que a criança aprenda as coisas úteis para a sua vida, não é somente para ter. E a gente vê bem simples assim em todas as coisas da vida. Então, as tradições que recebemos, também tínhamos que fazer um trabalho assim. Se a pessoa não tem uma base dentro dela, não tem como aquela energia especial entrar. Para muitas coisas nós sabemos que é assim.
para a compra de um alimento. Então, aquele adulto vai com aquela família comprar aquele alimento. Então, um dos elementos que é um alimento diferente. O adulto explica que esse alimento já foi comprado e não foi consumido. Então, precisaria, na moradia, de consumir primeiro o alimento que foi comprado anterior. Então, a gente vai caminhando na vida e vai confirmando assim que na parte exterior da nossa vida sempre vai apresentando finalidades, resultados, tendo importância. Para as tradições é o mesmo procedimento. Então, se não tem um procedimento de conhecer o livro na luz da verdade, de ter um aprofundamento nos ensinos, de saber a significação, então a pessoa vai fazendo as coisas. E a gente vai observando assim, em toda a época isso aconteceu. Então tem um ensino que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer assim, se a pessoa está fazendo as tradições que não tem uma finalidade e que ela não sabe para que ela está fazendo aquilo, então, numa separação do joio do trigo, ela então não será separada como uma coisa útil, porque ela não tem nenhum conhecimento e aquilo que está fazendo não tem nenhuma significação, não tem nenhuma importância. O batismo. Então, aquela condição bem importante, mesmo na época de Jesus, aquele povo de outrora, que era o povo convocado, por isso que a gente tem que lembrar assim, né? Aquele povo tornou-se convocado, o povo judeu, pelo fato de eles terem passado por limitações durante um período da sua existência. Nessas limitações, eles olharam para dentro deles e organizaram as tradições que eles receberam dos velhos profetas, e então eles tiveram essa condição bem importante de serem o povo convocado na época de Jesus. Mas mesmo assim, esse povo não ficou qualificado para batizar. Teve que vir João o Batista para realizar esse ato. Então, toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar assim. Ela é que tem que procurar ter os conhecimentos para ela mesma ver o procedimento que ela precisa para a sua vida interna. Porque tudo que nós fazemos, nós tínhamos que lembrar assim, que é para nós. Quer dizer que se a pessoa vai receber uma energia especial, a vida dela vai fluir melhor. Mas durante essa vida, ela também tem que ir cultivando essa energia recebida. E é bom a pessoa ir lembrando assim, né? Que tem um ensino bem importante, né? Que fala assim que nós precisamos de fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós. Quer dizer que nós precisamos de dar ao nosso próximo a justiça. Na justiça está o amor, está a pureza. Então não é somente dar. Tem que dar o equilíbrio, possibilitar. E numas coisas mais simples, a gente vai também confirmando assim. Se uma pessoa presenteia a outra com recurso financeiro e esse usa mal o recurso financeiro, então ele está colaborando para a decadência desse. Então na nossa vida diária, nós estamos sempre cheios de conhecimentos e que nós precisaríamos de trazer esses conhecimentos para nós termos uma força de tirar do nosso conhecimento, das nossas influências, as tradições recebidas que não têm nenhuma significação. Quer dizer que o ato do batismo do sistema eclesiástico, por exemplo, não tem nenhuma significação, porque nós sabemos assim que não tem um convocado e aquela criança que é levada, aquela criança não tem nenhuma significação aquele ato que está fazendo para ela. Mas se tem um convocado e se tem um adulto interessado nesse ato, então esse adulto forma também uma base dentro dela para receber a energia especial que vai ser transmitida a ele. Isso a pessoa tem que lembrar assim. Então, quando nós recebemos
um auxílio verdadeiro, nós lembramos desse auxílio a vida toda. Pode ser auxílio de repreensão, não tem importância o tipo do auxílio, mas se foi verdadeiro, nós cultivamos esse auxílio. Se foi um auxílio de amor verdadeiro, então nós também cultivamos. Isso fica bem fácil assim quando nós caminhamos num procedimento normal, com um procedimento de ter saúde, de poder respeitar o nosso semelhante, nós ficamos felizes dos atos que nós fizemos, dos atos que nós recebemos. E a gente vai confirmando assim através dos anos. Na caminhada da vida, todas as coisas que foram nos possibilitado, nós vemos que tem utilidade. A orientação, o posicionamento. Então, toda época nós vamos organizando. Tem tendências muito fortes que nós trazemos, mas periodicamente nós vamos confirmando assim que precisamos de melhorar aquela tendência, de mudar a maneira. E isso é uma condição que nós vamos recebendo numa forma de auxílio, porque aquelas coisas que todos nós sabemos assim, né? Não está na memória da pessoa a vida que nós tivemos. Isso é bem interessante, porque se estivesse na memória, o procedimento seria outro. Isso porque quando uma pessoa está dormindo, o procedimento correto seria assim, de uma forma de ter uma recomposição orgânica. Mas muitos estragam os dentes quando está dormindo. Muitos outros não conseguem abrir a mão do jeito que ele dormiu. Quer dizer que aquela referência de recomposição orgânica, para um, para outro, não está sendo verdadeira, porque consegue estragar os dentes. Quer dizer que na nossa caminhada, o sistema que precisamos de ter é um alinhamento conosco. Observar assim que a justiça é feita pelo Criador. Mas nós temos que ter uma condição bem importante, porque naquela moradia, se tem um cão que é bravo, então ele inibe o comportamento daquele visitante. Mas se tem um cão desses menores que apresenta uma doçura, aquele visitante não tem nenhuma inibição em relação a este cão. Quer dizer que nós tínhamos que ter um procedimento de ter uma irradiação que possibilitasse o nosso semelhante a equilibrar-se na sua vida. É isso que nós precisaríamos de conseguir. Com isso, a pessoa vai trabalhando na sua perspectiva de vida interior. Então ela vai organizando-se. O batismo ministrado por um convocado, esse convocado a pessoa tem que lembrar assim, que ele é ligado à luz. O jeito que ele vive, o jeito que ele pensa e o jeito que ele sente. Então ele tem um campo organizado dentro dele que pode receber uma energia especial e ele transmite essa energia especial. Mas tem que lembrar assim, para aquela criança, esse convocado transmite essa energia se aqueles tutores têm o conhecimento do ato que ele está levando aquela criança para receber o batismo. Então, na vida interior daquela pessoa, daquela criança, aquela criança vai ter uma energia especial. Se é um adulto, é o próprio adulto que tem que fazer o campo, a base dentro dele, para receber aquela energia especial. Então, o ato do batismo só tem finalidade se ele foi realizado por um convocado. E tem que ter também essa condição bem importante. No caso da criança, aqueles tutores têm que ter o conhecimento da finalidade do batismo. No ato do adulto, é o próprio adulto que tem que fazer a base dentro dele. Então, nós sabemos assim que tudo tem uma duração e tudo tem uma vivificação. Quer dizer assim que para continuar sendo, continuar recebendo daquela energia, a pessoa tem que continuar cultivando aquela energia e a maneira do cultivo é tendo o aprimoramento dos ensinos.
É isso que a pessoa precisa de entender, porque tudo tem uma duração. E nós tínhamos que lembrar assim, tem muitas crianças que nascem filhos de mães boas, quer dizer assim, mulheres definidas, mulheres com perspectiva, não para a vida externa. Porque nós sabemos assim que para a vida externa, se a pessoa movimenta e se ela faz o conhecimento que aquela profissão necessita, então ela vai ser bem-sucedida na vida externa. Para a vida interior é diferente. É isso que nós precisamos de entender. Então, o ser bem-sucedido é ser. Então, a pessoa é qualificada com ela mesma. Aquela referência que nós ouvimos assim de um ou de outro, que independente da idade em que ele tem, ele fala assim que ele não se aguenta. Não se aguenta mesmo, porque dentro dele está borbulhando muitas energias e ele tem que aprender a canalizar essas energias. Fica bem fácil assim da gente ir observando um sistema de canalização de energia. Então, quando uma pessoa fica muito eufórica, muito feliz, muito externamente manifestando, no outro dia ela se encontra mais calma, mais para baixo. Quer dizer que no dia anterior ela teve uma subida muito grande. Então, quando sobe, a pessoa tende a descer e vai além da linha do meio termo, do equilíbrio. Então, quer dizer assim, que nós não podemos extravasar aquilo que nós achamos que está correto, porque quando uma pessoa vê uma cena muito bonita, como um entardecer, se ela verbaliza imediatamente, ela perde aquela energia. Se ela guarda aquela energia para ela, então ela sempre vai lembrar daquele entardecer, do bem-estar que aquele visual possibilitou a ela. Então nós tínhamos que trabalhar assim, né? Cultivando coisas boas para nós ter aquela condição bem importante. Se apresentar um convocado e apresentar uma condição especial de transmitir para nós através do batismo, então nós teremos o campo especial para receber aquela energia extra. Então nós sabemos assim que tem muitos tipos de energia. Tem energias que nós sabemos que é muito superior, que é o caso, por exemplo, daquele que prepara o alimento de uma maneira especial, que todos que recebem aquele alimento ficam felizes. O cheiro, o gosto, a satisfação de estar recebendo aquele alimento. Quer dizer que tem energias diferentes. Então, a energia do batismo também é diferente e é superior, possibilitando assim que a pessoa caminha, e aquela referência que fala assim que a pessoa vai tropeçando, não podemos passar por esta fase de tropeçar, porque existe a bondade do Criador, a energia do batismo possibilitada por um convocado é a energia divina. É isso que nós precisamos de entender, que é superior, e a atuação dessa energia é de uma rapidez muito grande na vida daquele que a recebe. Então a história do povo judeu, que tornou-se um povo convocado até a época de Jesus. Então depois Jesus passou a ter discípulos que não eram mais judeus, justamente porque o próprio povo dificultou a vida dele, dificultou a vida do João o Batista. Então acontece que nós tínhamos que lembrar assim, caminhando pela vida, cada um tem que tornar-se responsável por ele mesmo. E nós tínhamos que fazer um trabalho de observar que para evoluirmos não é em grupos, não é em família, é indivíduo. E aquela pessoa que evolui é aquele que tem o conhecimento dos ensinos, que tem possibilidade de tornar-se um equilibrado na sua vida diária. É isso que cada um tem que lembrar assim. Para equilibrarmos é a vida inteira. E nós sabemos assim que quando uma pessoa manifesta uma condição de falta de equilíbrio, todos aqueles que se encontram nas suas proximidades ficam inseguros.
E esse que teve esse comportamento entra naquela condição assim de turvar. Então, aquela condição que depois nós ouvimos, né, que a pessoa verbaliza que não sabe onde se encontrava. Quer dizer que essa referência entra naquela condição de possibilitar que um espírito que se encontra nas proximidades, que não é evoluído, fica bem próximo desse. A força que o batismo possibilita, ministrado por um convocado, possibilita que a pessoa fique equilibrada a vida inteira e possibilita aquela condição bem importante de sempre mudar a norma do tempo e do espaço. Para muitas coisas externas, nós sabemos assim que a pessoa procura mudar a norma do tempo e do espaço. Como, por exemplo, matricula um filho antes daquele filho ter idade para entrar naquela escola, a pessoa já segurou a matrícula daquela criança muito tempo antes. Quer dizer que, para muitas coisas na vida, nós vamos caminhando dessa maneira, vendo antes. Para a vida externa, isso é comum. Mas para a vida interna, é isso que nós precisaríamos de valorizar. Para a vida interna, só tem significação para a pessoa se ela vai organizando a sua vida. E se uma pessoa entra com um processo mais de desequilíbrio da sua vida externa, a sua vida interna fica muito prejudicada, porque ela para de usar partes do corpo, como, por exemplo, o domínio das funções. Então ela vai perdendo como conter o seu corpo. Então, ser equilibrado durante a vida, independente da pessoa ter recebido ou não o batismo, então ela tem que lembrar assim, que ela precisa de ter um convocado, um conhecido, que traz uma referência de convocado, que é a base da energia divina na sua vida, e esse que está querendo receber tem que lembrar assim, que ele tem que formar a base. Se não tem base, então não tem como ter a energia. Isso é bem interessante, que para muitas coisas na vida fica bem fácil assim da gente ir observando. Porque se um professor não está apresentando uma qualificação no relacionamento, na maneira de transmitir aquelas informações escolares, ou os próprios alunos entram numa maneira de esse professor ser substituído, ou a própria direção daquele ambiente o substitui. Quer dizer que para todas as coisas que cada um quer receber na vida, ela tem que ter a base dentro dela e ela tem que ter o aprimoramento. Então fica bem fácil assim da gente ir observando que para recebermos o batismo, então é a vida inteira qualificando para dentro de nós aquilo que nós precisamos. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira que nós precisamos. Quer dizer que o equilíbrio a vida toda, conviver bem com o nosso ontem, melhorar o nosso presente e ver uma direção melhor para o nosso futuro. Isso fica bem fácil assim da gente ver que na vida externa, aqueles profissionais estão sempre procurando uma maneira de ter um aprimoramento ou uma maneira de ter um novo tipo de trabalho. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito é o mesmo procedimento. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, quando uma informação é transmitida, aquele que tem um aprofundamento naquela informação, ele então passa a ter um conhecimento melhor e a transmissão das informações que esse passa a dar ficam melhores, ficam com uma profundidade maior. Então, quando a pessoa aprofunda nos ensinos, acontece a mesma coisa. Ele vai tendo uma condição interna, porque na vida externa vai apresentando as limitações, mas na vida interior não tem a limitação. Cada um é que tem que fazer esse trabalho de ir observando que nós trouxemos muitas tendências, muitas influências, e agora o procedimento de nos livrarmos das tendências que não são boas e das influências que não nos enriquecem. As tradições que nós recebemos, nós tínhamos que ter esse aprimoramento, porque
num relacionamento comum da vida diária, uma pessoa vai procurar um trabalho, aquele que vai dar o trabalho a ele, se não o conhece, pergunta para ele onde ele já trabalhou, onde ele já executou aquelas funções. Então, para a nossa vida interna, é muito mais sério ainda. Nós vamos caminhando, relacionando, e não vamos fazendo uma observação se aquele caminho, se aquele relacionamento vai ter alguma frutificação. Isso a pessoa tem que ficar assim, bem presente dentro dela, que quando tem uma transgressão na vida interior, ela é muito mais grave do que uma transgressão na vida externa. Porque na vida externa, na vida de matéria grosseira, tem a facilidade de fazer a recomposição. Na vida interior, a gente conhece assim assuntos que a pessoa tem 50 anos, aquele assunto, e a pessoa ainda não teve uma condição interna de resolver aquele assunto que ela vem carregando. Porque é assim que nós fazemos, nós vamos carregando. E nós não fazemos aquela condição bem importante que é viver o presente. Quando vivemos o presente, então tem uma referência bem importante assim, que a pessoa procura esclarecer aquilo que não foi esclarecido. A evolução está como a pessoa se apresenta na vida. Cada um é que tem que ir observando assim. O batismo é aquela condição bem importante. Aquele que é designado pelo sistema eclesiástico não quer dizer que ele é um convocado, que ele encontra-se qualificado para aquele ato. Somente um convocado que tem dentro dele o conhecimento dos ensinos e a base da energia divina para realizar aquele ato. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque quando uma pessoa tem um conhecimento de energia, aquela pessoa então procura melhorar aqueles com quem ela se encontra. Se a pessoa não tem a base dentro dela, fica bem fácil assim, né? Costumes que prejudicam a saúde. Então, como é que vai passar por essa pessoa uma energia superior? Para passar uma energia superior, a pessoa teria que se encontrar numa condição de pureza interna. Fazer a seleção daquilo que nos apresentam, do jeito que nós caminhamos todos os dias. A responsabilidade é individual e cada um tem que lembrar assim. Se não tem costume bom, não tem como passar a energia espiritual, a energia divina por aquele. Então a transmissão que esse está pretendendo dar nas suas formas de energia, essa energia não circula dentro dele. Então aquela condição que fala assim de boa vontade, de ter um conhecimento teórico sobre aquilo, um conhecimento linear, é diferente. É uma condição superior dentro de cada um. E essa condição superior, a gente tem que lembrar assim, que não se aprende no sistema eclesiástico, no sistema que aquele recebeu a designação. É de dentro. Isso é que a pessoa tem que lembrar assim. Então, o esforço que cada um tem que fazer é tirar essas tradições que recebemos, esses conceitos que nós transmitimos também, e que não possibilita uma melhora na vida daquele que está recebendo. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira diferente que cada um precisa de ter para ele mesmo. Porque se a pessoa melhora, ela melhora para ela. E o esforço que cada um tem que ter é a vida toda. A energia transmitida por um convocado no batismo, esse convocado tem que lembrar que esse que vai receber tem que ter a base dentro dele. Quando João realizava o batismo, ele também dava orientação para aqueles que recebiam o batismo, porque eles estavam com vontade de ter uma vida diferente. Então, quer dizer assim, toda época a pessoa tem que lembrar que ela precisa de fazer um trabalho com ela mesma, de ir melhorando. Se apresentar um convocado que possibilita transmitir uma energia especial, a pessoa também tem a base dentro dela. Estuda o livro Na Luz da Verdade.